Antes de começar, um recado direto. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em fisiologia real, treinamento de alto nível e ciclismo do mundo real. Se você quer ter sua pergunta respondida em forma de vídeo, fortalece o canal com um Super Thanks de qualquer valor. Isso mantém essa produção diária viva e independente. Agora vamos ao que interessa, porque o tema de hoje separa quem realmente evolui em subidas longas de quem só sofre nelas. Intervalados em subidas longas não são apenas uma variação de treino, eles são uma ferramenta estratégica para desenvolver resistência específica, tolerância ao esforço contínuo e capacidade de sustentar potência alta por muito tempo. O problema é que a maioria faz errado, no momento errado e pelo motivo errado. Vamos começar desmontando o maior erro. Intervalado em subida longa não é sair forte, quebrar no meio e chamar isso de treino duro. Isso não desenvolve performance, só treina o corpo a falhar. O objetivo desse tipo de treino é ensinar o organismo a sustentar potência próxima do limite funcional sem colapsar o sistema cardiovascular, metabólico e neuromuscular. Fisicamente, o que você está treinando aqui é a capacidade de manter alta taxa de produção aeróbia com controle do lactato. Você está forçando o corpo a operar próximo do limiar, usando muito oxigênio, recrutando grande massa muscular e exigindo estabilidade do sistema nervoso. Esse é o cenário real das subidas longas em prova. Não é explosão, é sofrimento controlado. Como fazer começa pela escolha da subida. Ela precisa ser longa o suficiente para permitir esforço contínuo, sem interrupções. Subidas quebradas, com falsos planos ou descidas curtas, atrapalham o estímulo. O ideal é uma subida constante, com inclinação que permita manter posição estável na bike, sem ficar alternando demais entre sentado e em pé. A intensidade é o ponto mais crítico. Intervalados em subidas longas não são feitos no máximo absoluto. Eles são feitos em uma intensidade forte, sustentável, onde a respiração está pesada, mas controlada. Você consegue falar palavras soltas, não frases. Se você começa o intervalo ofegante demais, você errou a mão. O treino deixa de ser fisiológico e vira emocional. O intervalo precisa ser longo o suficiente para gerar adaptação central. Estamos falando de blocos contínuos que realmente desafiam o sistema aeróbio. Não é tiro curto, é esforço prolongado. A ideia é acumular tempo de qualidade naquela intensidade, não impressionar no primeiro minuto. A recuperação entre os intervalos também precisa ser pensada. Recuperação curta demais impede repetir com qualidade. Recuperação longa demais transforma o treino em algo fragmentado. A recuperação ideal permite baixar a frequência cardíaca, reorganizar a respiração e voltar ao próximo bloco com controle, não com desespero. Tecnicamente, esse tipo de treino exige postura, tronco estável, quadril firme, pedalada redonda e cadência funcional. Subida longa pune qualquer desperdício mecânico. Se você balança demais, força demais o braço ou perde cadência, você está vazando energia. Intervalado em subida longa é também um treino brutal de eficiência. Agora vamos falar de quando fazer. Esse tipo de treino não entra em qualquer momento da temporada. Ele exige base aeróbia mínima. Sem base, ele não constrói, ele destrói. O momento ideal é quando você já tem volume consistente e quer transformar essa base em capacidade de sustentar intensidade. Ele também não deve ser feito em semanas de extremo acúmulo de fadiga. Se você entra nesse treino já cansado, o corpo não consegue absorver o estímulo. O resultado é aumento de estresse, não adaptação. Intervalado em subida longa pede respeito ao contexto da semana. Outro ponto importante é a frequência. Não é treino para fazer várias vezes na semana. Uma vez bem feita já gera estímulo suficiente. Em alguns momentos específicos, pode aparecer 2 vezes, mas isso exige controle fino do restante da carga. Quem exagera aqui perde mais do que ganha. Agora, o porquê fazer, que é onde tudo se conecta. Intervalados em subidas longas aumentam a potência sustentável, melhoram a economia em alta intensidade e treinam o sistema nervoso a tolerar desconforto sem entrar em pânico. Eles aumentam a capacidade de manter ritmo quando o corpo quer desistir.
Esse tipo de treino também melhora o controle da frequência cardíaca em esforços prolongados. Com o tempo, você percebe que a frequência sobe menos para a mesma potência. Isso é eficiência cardíaca. Em prova, isso significa menos desgaste acumulado. Outro benefício pouco falado é o psicológico. Subidas longas quebram ciclistas mentalmente. Quando você treina esse cenário de forma controlada, você aprende a gerenciar dor, ritmo e pensamento. Você deixa de reagir e passa a conduzir o esforço. Isso muda completamente a forma como você encara provas duras. Existe ainda a relação direta com o uso de combustível. Intervalados longos ensinam o corpo a usar carboidrato de forma eficiente em alta intensidade. Eles revelam rapidamente erros de nutrição. Se você entra mal alimentado, quebra cedo. Com o tempo, você aprende exatamente quanto precisa ingerir para sustentar esforço. Isso é ouro em provas longas. Outro detalhe avançado é o impacto na força específica. Subidas longas exigem torque constante. Isso fortalece musculatura de forma funcional, sem necessidade de cargas externas naquele momento. É força aplicada, não força de academia, mas ela depende de base de força bem construída fora da bike. Agora vem a verdade que quase ninguém aceita. Intervalados em subidas longas só funcionam quando fazem parte de um sistema. Sozinhos, eles são só sofrimento. Dentro de uma estrutura que organiza base, força, intensidade e recuperação, eles viram ferramenta de evolução brutal. É exatamente por isso que tantos ciclistas tentam copiar treinos de subida e não evoluem. Eles copiam o treino, mas não o contexto. Não sabem quando colocar, quando tirar e como progredir. O corpo não responde a treinos aleatórios, responde à lógica. Se você quer aplicar intervalados em subidas longas de forma inteligente, sem se quebrar e com resultado real, precisa de organização. O sistema MNB de treinamento de 12 semanas faz exatamente isso. Ele encaixa esse tipo de treino no momento certo, com progressão clara e recuperação planejada. O link do sistema MNB de 12 semanas está na descrição e no comentário fixado. No ciclismo do mundo real, subir bem não é dom, é consequência de treinar certo, no momento certo e pelo motivo certo. Intervalados em subidas longas não são castigo, são ferramenta. Quem entende isso para de sofrer sem sentido e começa a subir com controle, constância e resultado. Existe ainda um aspecto decisivo sobre intervalados em subidas longas que quase ninguém aborda: a progressão correta ao longo das semanas. Esse tipo de treino não evolui aumentando brutalmente a intensidade. Ele evolui aumentando controle, tempo sustentado e eficiência. Quem tenta progredir só empurrando mais forte entra rápido em platô ou em fadiga crônica. A progressão mais inteligente começa pelo domínio da intensidade. No início, o foco não é fazer mais intervalos, nem mais fortes, é fazer todos no mesmo nível de qualidade. Potência estável, frequência cardíaca previsível e sensação de esforço controlada do início ao fim. Quando você termina o último intervalo com a mesma forma do primeiro, você venceu o treino. Isso é adaptação real. Depois disso, a progressão acontece aumentando o tempo contínuo sob tensão. Um pouco mais de duração em cada intervalo ou menos quebra entre eles. Isso força o corpo a sustentar o estado fisiológico por mais tempo. É exatamente isso que uma subida longa em prova exige. Não exige explosão, exige permanência. Outro detalhe avançado é o uso consciente da cadência. Em subidas longas, muitos ciclistas travam demais ou giram demais. Intervalados bem feitos ensinam você a encontrar a cadência onde o custo metabólico é menor para o seu corpo. Esse ajuste fino reduz fadiga periférica e protege o sistema nervoso. Pequenas mudanças aqui fazem diferença enorme ao longo de quilômetros. Existe também o papel da posição na bike. Subidas longas castigam quem tem postura ruim. Ombros elevados, excesso de tensão nos braços e quadril instável aumentam o consumo de oxigênio sem gerar potência extra.
Intervalados em subida são o melhor laboratório para corrigir isso. Quando a postura melhora, a sensação de esforço cai, sem você ficar mais fraco. Outro ponto crítico é aprender a sair do intervalo sem colapsar. Muita gente termina o bloco completamente vazio, sem capacidade de recuperação. Isso é erro de execução. Um bom intervalo termina duro, mas ainda sob controle. Você consegue reduzir, respirar, reorganizar e seguir. Isso é o que permite repetir qualidade semana após semana. Também vale falar da influência direta da nutrição nesses treinos. Intervalados em subidas longas consomem glicogênio rapidamente. Entrar neles subalimentado é desperdiçar sessão. Não é bravura, é falta de estratégia. O corpo precisa de carboidrato disponível para sustentar esse tipo de esforço e aprender a usá-lo bem. Esse treino ensina eficiência, não escassez. Outro erro clássico é tentar usar esse tipo de treino como solução para tudo. Ele não substitui base, não substitui treino leve e não substitui recuperação. Ele complementa. Quem faz só subida dura vira especialista em sofrer e medíocre em sustentar temporada. Existe ainda a diferença entre subida longa contínua e subida longa com variação de inclinação. Intervalados em subidas irregulares exigem ainda mais controle mental e mecânico. Saber dosar quando a inclinação muda é parte do treino. Não é acelerar toda vez que a subida aperta, é manter produção estável mesmo quando o terreno tenta te tirar do eixo. Do ponto de vista mental, esses treinos constroem algo raro, confiança silenciosa. Você começa a saber exatamente o que consegue sustentar. Em prova, isso evita ataques precipitados, evita quebra e permite responder no momento certo. A maioria perde prova não por falta de força, mas por erro de leitura de esforço. E aqui entra a conexão final com performance real. Intervalados em subidas longas não são feitos para te deixar forte só naquele dia. Eles constroem um corpo que entende o esforço prolongado como algo gerenciável. Isso muda a relação com a dor e com o tempo. A subida deixa de ser um monstro e vira um problema técnico a ser resolvido. Quando esses treinos estão encaixados dentro de um planejamento coerente, o ganho é previsível. Subidas que antes quebravam passam a ser controláveis. Provas longas deixam de parecer intermináveis. O corpo aprende a permanecer. Por isso, insistir em fazer esse tipo de treino sem estrutura é desperdiçar potencial. Saber quando entrar, quando sair, quando progredir e quando aliviar é o que transforma esforço em resultado. É exatamente isso que um sistema de treinamento bem construído entrega. Se você quer subir melhor, sofrer menos e ainda chegar inteiro no final, precisa parar de tratar intervalados em subida longa como castigo e começar a tratá-los como ferramenta estratégica. Organização vence bravura. Constância vence heroísmo. No ciclismo do mundo real, quem domina a subida longa não é quem ataca mais forte, é quem sustenta melhor.